Olá, sétimo ano, tudo bem, meninos? Hoje nós estaremos falando a respeito da localização geográfica do Brasil. Veremos a respeito de qual parte da superfície terrestre que o nosso país ele ocupa. Em termos percentuais, quanto da área da superfície da Terra o território brasileiro ele ocupa. Não somente em termos globais, mas também em termos de continente americano, América Latina, América do Sul. Falaremos também a respeito de quais são os países que fazem fronteira com o Brasil e quais são os países que não fazem fronteira com o nosso território. Falaremos a respeito da extensão dos limites do nosso país, tanto os chamados limites terrestres como os limites marítimos. E também abordaremos a respeito dos chamados pontos extremos. Veremos quais são os pontos extremos do nosso país, norte, sul, leste e oeste. Então vem comigo, vamos lá, vamos começar a aula de hoje. O nosso país ele é considerado um dos maiores países do mundo em extensão territorial. Para vocês terem uma ideia, cerca de 1,7% da superfície da Terra é ocupado pelo território brasileiro. O planeta Terra ele tem de superfície cerca de 510.300.000 quilômetros quadrados. A superfície do nosso país é de 8.515.759 km², que correspondem a 1,7% da superfície da Terra. Agora, quando a gente aproxima mais, quando analisamos sob o ponto de vista da ocupação do território do continente americano, sobe para 19,8%. O Brasil ele ocupa 19,8% do território das três Américas, de todo o continente americano. Quando você pega a América Latina, o percentual ele sobe para 35,7%. E quando você pega o subcontinente da América do Sul, o nosso país sozinho ele ocupa quase 50% do território da América do Sul. Para ser mais exato, 48,3% do território sul-americano pertence a nós, brasileiros. O Brasil ele é considerado o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Nós estamos atrás da Rússia, atrás da China, atrás do Canadá e atrás dos Estados Unidos. Mas assim, estamos atrás dos Estados Unidos em termos de área total, de área global. Porque se fôssemos levar em consideração apenas a extensão territorial em termos de terras contínuas, o Brasil ele ultrapassaria os Estados Unidos e ficaria na posição de quarto maior país do mundo em extensão territorial. Os Estados Unidos eles nos ultrapassam em termos de área total por causa do Alasca e por causa do Havaí. Tá certo? Seguindo. Agora eu vou mostrar para vocês um mapa que mostra os países mais extensos do mundo e as suas respectivas áreas. Então observem bem que o país mais extenso do mundo é a Federação Russa, que tem 17.075.400 km². Em seguida vem o Canadá, com 9.976.139 km². Em terceiro lugar vem a China, 9.596.961 km². Em seguida, os Estados Unidos, contando com a Alasca, 9.363.520 km². E aí depois vem o Brasil, com 8.514.876 km². O sexto país mais extenso do mundo é a Austrália, com 7.713.364 km². Com um país que é chamado de país de dimensões continentais, nos faz perceber que, como ele ocupa mais de 48% do território da América do Sul, é razoável presumir que a maior parte dos países sul-americanos fazem fronteira com o nosso país, fazem fronteira com o território brasileiro. Na verdade, contando com o Brasil, são 12 países que integram a América do Sul. 12 países e um departamento ultramarino, que é um território que não é independente. Estou me referindo à Guiana Francesa, que é o departamento ultramarino da França.
Mas de países dependentes integram a América do Sul, além do Brasil, a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. Argentina, capital Buenos Aires, Brasil, capital Brasília, Bolívia tem duas capitais, que é a cidade de La Paz e a cidade de Sucre. Então é um dos poucos países que tem mais de uma capital. Chile, capital Santiago, Colômbia, capital Bogotá, Equador, capital Quito, Guiana, capital Georgetown, Paraguai, capital Assunção, Peru, capital Lima, Suriname, capital Paramaribo, Uruguai, capital Montevideo e Venezuela, ou República Bolivariana da Venezuela, capital Caracas. E a capital da Guiana Francesa, repetindo, que não é um país independente, ele faz parte da República Francesa, a capital da Guiana Francesa é a cidade de Cayena. Seguindo. Bem, nós falamos já que o nosso país ele é o maior país da América do Sul. Já vimos a área do nosso país, a área total, em quilômetros quadrados. Mas quais são os outros países que seguem o ranking na América do Sul? Bem, eu trouxe alguns dados bem interessantes para vocês, sétimo ano. A Argentina é o segundo maior país da América do Sul. Ele tem 2.780.400 quilômetros quadrados. Olha a diferença. O Brasil tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados e aí o segundo país mais extenso da América do Sul tem um pouco mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Seguido pelo Peru, que tem 1.285.216 quilômetros quadrados, e a Colômbia, que tem 1.138.910 quilômetros quadrados. O território brasileiro, pelo fato de ser tão extenso, ele traz alguns dados bastante interessantes. Por exemplo, o nosso país ele tem terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. É bem verdade que a maior parte do território brasileiro, sétimo ano, está localizado abaixo da linha do Equador. Portanto, está dentro do chamado hemisfério sul. Mas nós temos um pedaço do território brasileiro no hemisfério norte, que é justamente da cidade de Macapá, que é a capital do estado do Amapá, para cima, faz parte do hemisfério norte, e nós temos um pedaço do estado de Roraima, que também está localizado no hemisfério norte. Mas em termos de zonas térmicas ou zonas macroclimáticas, o território brasileiro está totalmente situado na chamada zona intertropical. Vamos relembrar esse assunto que vocês viram no ano passado com Tia Karine. Vocês viram que, graças às chamadas latitudes, que são definidas pelos paralelos, você observa que há zonas diferentes de iluminação solar. Então nós temos, por exemplo, áreas em que a iluminação solar, que a incidência de raios solares, ela acontece de forma vertical, que é justamente sobre a linha do Equador, que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, e a proporção que você vai avançando em direção aos polos, seja o polo norte, seja o polo sul, os raios solares eles vão ficando mais oblíquos, eles vão ficando mais inclinados. Aí você tem do Polo Norte ao Círculo Polar Ártico, você tem a zona polar. Entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, você tem a zona temperada. Entre o Trópico de Câncer, passando pela linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio, você tem a zona intertropical, também chamada de zona tórrida. Do Trópico de Capricórnio para o Círculo Polar Antártico, você tem a zona temperada do sul, e você tem do Círculo Polar Antártico até o Polo Sul, a chamada zona polar ou zona polar austral. Certo? Então vocês observam que no caso do território brasileiro, ele tem uma parte do seu território cortado pela linha do Equador, então ele está tanto em terras, tanto no hemisfério norte, mas a maior parte do território está localizado no hemisfério sul, mas ele está entre quase todo o território brasileiro, ele está dentro da chamada zona intertropical. Apesar que nós temos uma pequena parte do território brasileiro que está abaixo do Trópico de Capricórnio.
Interessante isso, né? Aí vocês falam assim, aonde, tio? Qual é a parte do território brasileiro que é cortado pelo Trópico de Capricórnio? É a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Então, geográfica e climaticamente falando, a cidade de São Paulo para baixo, ela entra na chamada Zona Temperada do Sul. Então, toda a região sul e parte do estado de São Paulo estão localizados na zona, e parte do extremo sul do Mato Grosso do Sul estão localizados na chamada Zona Temperada do Sul. Mas o restante do território brasileiro ele é zona intertropical ou zona tórrida. Isso justifica, por exemplo, as médias térmicas elevadas. Nós temos médias de temperaturas elevadas no território brasileiro. É por isso que nós temos altas temperaturas praticamente um ano todo. E também contribui para o alto índice pluviométrico. Estou pegando nos termos gerais, tá certo? Boa parte do país ele é bem servido em termos de chuvas. É claro que nós temos algumas especificidades, como nós vimos quando estudamos o domínio da Caatinga, que é um domínio morfoclimático, onde nós temos a presença do chamado clima semiárido. E o clima semiárido ele tem como grande característica a baixa pluviosidade, o baixo índice pluviométrico, tá certo? Mas, por exemplo, quando você pega a região sul do Brasil, que está na zona temperada, as médias térmicas nessa região são mais baixas em relação ao restante do território brasileiro. Tanto que nós temos a presença, a incidência, a ocorrência, melhor dizendo, de precipitação de neve nas cidades localizadas nas partes mais altas, das terras mais altas da chamada Serra Catarinense, como a cidade de São Joaquim, entenderam? Que pode ter temperaturas abaixo de zero. Pode seguir. Agora, em termos de limites, nós temos cerca de 23 mil quilômetros de limites. Esses limites podem ser limites terrestres e limites marítimos. Em termos de limites terrestres, nós temos 15.719 quilômetros de fronteiras terrestres. O Brasil ele faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador. Os demais países eles fazem fronteira com o território brasileiro. Em termos marítimos, o Brasil ele tem 7.367 quilômetros de limites marítimos. Na aula seguinte, na próxima aula, vocês vão ver, por exemplo, como fica organizado esses limites. Falaremos a respeito da Amazônia Azul. Aí vocês vão ver que existe o chamado Mar Territorial, que existe a Zona Econômica Exclusiva, chamada ZEE, e a chamada Zona Contígua, que faz com que a área do nosso país seja bem maior em termos marítimos. Seguinte. E agora vamos para a distância entre os pontos extremos. Aqui está a informação que eu passei agora há pouco, que o Brasil não faz fronteira com o Equador e com o Chile. Em termos de pontos extremos, ou seja, o ponto mais extremo do território brasileiro, do sentido norte-sul, leste-oeste, se fôssemos fazer, por exemplo, traçar uma linha reta do sentido norte-sul, nós temos uma distância de cerca de 4.378 quilômetros. Enquanto do ponto extremo oeste ao ponto extremo leste, a distância é de 4.326 quilômetros. Para você sair lá da Ponta do Seixas, que fica na Paraíba, e chegar até a nascente do rio Moa, tá certo? Dá essa distância. E aí eu quero mostrar a vocês um mapa mostrando os pontos, mostrando os países e a quantidade de quilômetros de fronteira que nós temos em comum com esses países. Então vamos lá, presta atenção. Com a Guiana Francesa, o Brasil ele tem 730 quilômetros de fronteira seca. Suriname, assim. O que é fronteira seca, professor? Fronteira seca, estou me referindo a justamente aquela fronteira em que não há uma divisa marítima, tá certo? Vamos lá. Então, de fronteira
com a Guiana Francesa são 730 quilômetros, com o Suriname 593, com a Guiana 1.606 quilômetros, com a Venezuela 2.200 quilômetros, Colômbia 1.644 quilômetros de fronteira, o Peru, olha qual distância, 2.995 quilômetros de fronteira comum. A Bolívia é o país que nós temos a fronteira mais extensa, são 3.423 quilômetros. Com o Paraguai, 1.365 quilômetros, com a Argentina, 1.261 quilômetros e com o Uruguai, 1.068 quilômetros. Alguns dos países, principalmente aqueles localizados na região amazônica, é muito difícil o controle das fronteiras. E aí o Brasil ele teve que recorrer a alguns programas, como por exemplo o Projeto CIVAM e o CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, organizado pelo Exército Brasileiro. Isso aí também nós vamos ver nas aulas seguintes. Agora sim, com relação à questão dos pontos extremos, no norte nós temos a nascente do rio Ailã, é onde fica o Monte Caburaí, que é no extremo norte do estado de Roraima, que se constitui no nosso ponto extremo setentrional. Na nascente do rio Moa, que fica na Serra de Contamana, no Acre, fica o nosso ponto mais ocidental. Na ponta do Seixas, no estado da Paraíba, fica o nosso ponto mais oriental. É o ponto do território brasileiro que nasce o sol primeiro, com exceção das chamadas ilhas oceânicas. As ilhas de... a ilha de Fernando de Noronha, os penedos de São Pedro e São Paulo, tá certo? Tirando essas ilhas oceânicas, o ponto do continente sul-americano, que o Sol nasce primeiro, é justamente a ponta do Seixas. E no sul nós temos o Arroio Chuí, que é o nosso ponto mais meridional. Aí eu trouxe as fotos disso. Uma coisa é você ver o mapa, outra coisa é ver as fotos mostrando esses pontos extremos. Pode passar. Aqui é justamente o Monte Caburaí, que é onde fica o nosso ponto extremo, tá certo? Na divisa do Brasil com na fronteira do Brasil com a Venezuela. Pode seguir. Aqui é o Rio Moa, que é justamente o nosso ponto extremo, a nascente desse rio. E o Rio Moa é o ponto extremo ocidental, no Acre. Seguindo. Aí nós temos a ponta do Seixas, na verdade é aqui, ó. O ponto mais extremo é essa área daqui. O ponto mais extremo em termos orientais, que fica na Paraíba. E por fim, o Arroio Chuí, tá certo? O Brasil ele fica nessa área aqui, tá certo? Até metade deste rio é território brasileiro. Atravessando este rio, dessa parte para cá, que tem o marco de fronteira, já estamos em território uruguaio. Turminha, é isso que nós temos para hoje. Fiquem atentos que tem atividade proposta, tá certo, no portal Plural. E também estarei marcando o nosso primeiro Tira Dúvidas através do aplicativo do Pluralnet, tá certo? Através do aplicativo, acho que se chamam de Hangout, sei lá o que, tá certo? E aí eu vou estar marcando com vocês o dia desse Tira Dúvida, tá certo? Que vai acontecer no nosso horário de aula. Até a próxima, turma!